Bom dia, oitavo ano. Eu sou o professor Eugênio e sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje é 1º de março de 2021 e vamos para a nossa aula. O tema da nossa aula de hoje é sobre a Revolução Inglesa. Nos dias atuais, a Inglaterra é governada por uma monarquia, cujos poderes são limitados por uma Constituição e pelo Parlamento. Por isso, costuma-se dizer que na Inglaterra o rei reina, mas não governa. A monarquia parlamentar inglesa se consolidou no século XVII. Depois de intensas lutas, o absolutismo foi derrotado. Com isso, rompeu-se definitivamente como sistema feudal e abriu espaço para o avanço do capitalismo na Inglaterra. Crise do absolutismo inglês. Durante a dinastia Tudor, lembrando que dinastia é uma série de reis e rainhas de uma mesma família que se sucedem no governo. Então, durante a dinastia Tudor, havia uma relativa harmonia entre as elites inglesas. No entanto, após a morte de Elizabeth I, que nasceu em 1533 e bateu as botas em 1603, última governante daquela dinastia. Ocorreram diversos conflitos envolvendo, sobretudo, a monarquia e o parlamento inglês. Esses conflitos fizeram parte de um processo que foi chamado de Revolução Inglesa, que foi durante 1642 a 1689. A Revolução Inglesa promoveu grandes transformações políticas, sociais e econômicas naquele país. Para entender essa revolução, vamos retomar alguns acontecimentos que marcaram a dinastia Tudor e a dinastia Stuart. Lembrando que, se entre Tudor e Stuart há uma dinastia, eles são da mesma família. Dinastia Tudor. Durante a dinastia Tudor, que foi no ano de 1485 a 1603, o rei Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica e criou a Igreja Anglicana. O anglicanismo tornou-se a religião oficial dos estados. Isso não impediu que muitos católicos continuassem a viver no reino, embora não pudessem praticar sua religião. Também surgiram outras correntes protestantes, como a presbiteriana e a puritana. De modo geral, ao longo do domínio da dinastia Tudor, houve certa estabilidade política e prosperidade econômica na Inglaterra. Nesse período, os reis e os parlamentos alinharam seus interesses, o que garantiu tanto o poder dos monarcos quanto o dos parlamentares. Em 1603, com a morte da rainha Elizabeth I, a dinastia Tudor chegou ao fim. A sucessão do trono passou para seu primo Jaime I, que foi no ano de 1566 a 1625, que iniciou a dinastia Stuart. Dinastia Stuart. Durante a dinastia Tudor, o absolutismo foi implantado na prática, mas não era reconhecido plenamente pelas leis. Na época, as leis do Reino Inglês determinavam que o parlamento era o principal representante do Estado e detentor do poder político. Ao assumir o governo, os primeiros reis da dinastia Stuart tentaram legalizar seu poder absoluto e justificá-lo pela teoria do direito divino. Segundo essa teoria, o rei era predestinado por Deus a governar e por isso estava acima de todos os súditos, não precisando explicar suas atitudes e ordens a ninguém. A tentativa de afirmar o poder absoluto dos reis desagradava a maioria dos membros do parlamento, que defendia a limitação jurídica do poder real. Fazendo um resumo disso tudo, os primeiros reis da dinastia Stuart, eles tentavam legalizar a teoria de que eles eram reis pelo direito divino, ou seja, que eles eram predestinados por Deus a governar e a ser rei. Assim, eles conseguiam ficar acima de tudo e de todos. Além disso tudo, vários setores da sociedade estavam insatisfeitos com o governo. Em 1605, por exemplo, um grupo de católicos planejou matar o rei Jaime I. O plano foi chamado de Conspiração da Pólvora, pois os rebeldes queriam explodir barris de pólvora embaixo do parlamento enquanto o rei estivesse lá. Tá aparecendo até aqui roteiro das novelas da Globo. Porém, a conspiração foi denunciada e os envolvidos foram punidos. Resumindo, o plano foi por água abaixo. A radicalização dos conflitos.
Carlos I, de 1600 a 1649, sucessor de Jaime I, aumentou os impostos e tentou firmar o poder absolutista. Isso intensificou o descontentamento popular e os conflitos entre a monarquia e o parlamento. Radicalização dos conflitos. Carlos I, de 1600 a 1649, sucessor de Jaime I, aumentou os impostos e tentou firmar o poder absolutista. Isso intensificou o descontentamento popular e os conflitos entre a monarquia e o parlamento. Em 1628, o parlamento inglês estabeleceu por meio da petição de direitos que o rei não poderia criar impostos, convocar o exército ou mandar prender pessoas sem a prévia autorização do parlamento. No ano seguinte, o rei Carlos reagiu a essa petição, perseguiu os políticos que lhe faziam oposição e fechou o parlamento, governando sem essa instituição por 11 anos. Ou seja, ele bloqueou tudo aquilo que impedia a vontade dele para conseguir o que ele queria. Porém, em 1640, uma revolta escocesa contra o governo obrigou o rei Carlos a convocar o parlamento para conseguir recursos financeiros. Uma vez reunido, o parlamento tomou novamente uma série de medidas que desagradaram o rei. Por exemplo, decretou uma lei que proibia a monarquia a dissolução do parlamento e tornava obrigatória a convocação do órgão pelo menos uma vez a cada 3 anos. Esses acontecimentos desencadearam a Revolução Inglesa. Processo revolucionário. Mas afinal, o que é uma revolução? Essa palavra tem muitos sentidos. Entre eles, podemos dizer que a revolução é um processo que gera uma mudança profunda na sociedade e que influencia na vida de milhares de pessoas. Uma revolução, por outro lado, não ocorre de repente. Em geral, é um processo longo que depende de diversas condições. O processo revolucionário inglês durou quase 50 anos e costuma ser dividido pelos historiadores em 4 momentos principais. São eles: a Guerra Civil, que foi de 1642 a 1648, durando 6 anos. A República de Cromwell, que foi de 1649 a 1658, durando 9 anos. Restauração da Monarquia, que foi de 1660 a 1688, durando 8 anos. E por último, a Revolução Gloriosa, que foi de 1688 a 1689, durando 11 anos. Bom, gente, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Agora vamos para o WhatsApp fazer nossa atividade do dia.